Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos veem o que pareces ser, poucos sentem o que és. O príncipe Nicolau Maquiavel. A Florença do início do século XVI assemelhava-se a um tabuleiro iluminado por velas tremeluzentes, onde a penumbra dos claustros reverberava com ecos do medo de sucumbir à tentação do pecado. Nesse mesmo espaço, coexistiam a religiosidade e a euforia da redescoberta dos deuses pagãos, juntamente com as alegrias vibrantes da recém-descoberta vida mundana. Esse mosaico de luzes e sombras fez da cidade um laboratório moral, e ninguém o observou com mais perspicácia que Nicolau Maquiavel. Diplomata, cronista, teórico, político e dramaturgo, o filósofo compreendeu como poucos que o Renascimento não domesticou a ambição humana, apenas lhe deu formas mais elegantes. Ao viver a derrocada da República Florentina e amargar anos de ostracismo, Maquiavel se volta à literatura não como mero refúgio artístico, mas como extensão de sua reflexão sobre o poder e a ação humana. A Mandrágora nasceu nesse contexto. Não é apenas uma comédia sobre o desejo, mas um ensaio dramatizado sobre a arte de moldar a fortuna quando as circunstâncias não favorecem. Um tratado sobre como a virtude, a capacidade de agir com astúcia e oportunidade, pode florescer mesmo em terrenos áridos. Décadas antes de Shakespeare, Maquiavel já explorava essa zona cinzenta entre a virtude pública e o interesse privado, uma área na qual as ações emergem de uma dialética intricada entre afetos e poder. Mandrágora mostra como convicções outrora rígidas se diluem diante das ambições pessoais. Nesse sentido, sob a camada do riso, Maquiavel impunha o bisturi da crítica, desnudando a complexidade da alma humana e da vida em sociedade. Mandrágora é o riso que fere e a farsa que revela. Nela, o engano não é mero acaso, mas um método. A peça é um espelho desconfortável que nos desafia a refletir. Até que ponto a virtude resiste ao desejo? Onde termina a fé diante da conveniência? E se o engano é compartilhado e muitas vezes simulado, deixa de ser crime para se tornar um pacto tácito entre homens? Dessa forma, ela nos leva a questionar não apenas as fronteiras morais, mas também a fragilidade dos princípios diante das estratégias de sobrevivência e de poder nos relacionamentos humanos. Nessa primeira parte da trilogia dedicada a Maquiavel, mergulharemos nos bastidores de um jogo complexo, repleto de sedução, fé, astúcia e engano, muito engano. Convidamos você a acompanhar conosco, cena a cena, a decifração do enredo e do pensamento que permeiam essa farsa reveladora. Entre arcadas de mármore e becos apinhados, Calímaco Guadagni regressa a Florença, cidade que deixou ainda criança, após passar quase 2/3 da vida em Paris. Apesar do esforço constante nos estudos, foi justamente seu espírito irreverente e inquieto que o transformou numa pessoa audaciosa e ambiciosa. Alguém inclinado a buscar incessantemente novos desafios, mesmo diante das convenções e limitações impostas pela sociedade de sua época. Ainda em Paris, um amigo lhe falara a respeito da beleza extraordinária de uma jovem chamada Lucrécia, esposa do respeitável jurista Messernícia. As palavras ficaram reverberando como um tambor surdo, plantando em Calímaco uma curiosidade ardente e inquieta, quase inacreditável, exclamara o amigo, deixando em sua mente a semente da obsessão. De volta à cidade natal, ao cruzar com Lucrécia na igreja de Santa Maria Novella, a abstração ganha corpo. O rosto da jovem irradia uma serenidade clássica, mas por trás daquele semblante repousa um ardor secreto que o fascina profundamente. Contudo, para alcançar seu objetivo, Calímaco precisaria superar 3 obstáculos.
Primeiramente, o matrimônio. Na Florença daquele período, o adultério poderia acarretar consequências severas, como a desonra pública e o ostracismo. Em segundo lugar, enfrentaria a personalidade de Nícia. Maquiavel o descreve como doutor em leis, mas de caráter extremamente simplório, marcado por um juízo limitado diante das complexidades da vida. Essa contradição fazia dele tanto um desafio quanto uma oportunidade para Calímaco. A obsessiva busca por um herdeiro, aliada à dificuldade de engravidar Lucrécia e somada às suas vulnerabilidades cognitivas e emocionais, transforma Nícia num peão de intrigas facilmente deslocado em jogos que mal compreende. O obstáculo mais difícil seria a própria moralidade de Lucrécia, uma mulher profundamente consciente dos valores e da honra que regem sua vida e seu casamento. Sua integridade a impedia de ceder a qualquer proposta que poderia comprometer sua dignidade, tornando sua resistência às tentações quase inabalável. Em sua obra, Maquiavel demonstra que a virtude, que vai além da mera coragem ou força, englobando a habilidade de agir com astúcia e prudência diante do imprevisível, manifesta-se justamente quando o indivíduo consegue adaptar-se à fortuna, o acaso volúvel e incontrolável da vida. Tomada por uma determinação avassaladora, Calímaco ignora as circunstâncias e decide conquistar Lucrécia, ainda que apenas por uma noite. A audácia, no entanto, não ameaça apenas sua honra. Ela também coloca em risco seu futuro e a dignidade daqueles ao seu redor. É nesse ponto que suas ambições se transformam num mergulho vertiginoso rumo ao abismo dos riscos, onde a atração pelo imprevisível e os temores que dela surgem o fazem transitar entre sentimentos conflitantes, ora impelido à ação, ora arrastado à cautela. Nas suas palavras, quanto mais cresceu minha esperança, tanto mais aumentou meu medo. Coitado de mim, será possível que deva viver em tamanha aflição, atribulado por esses temores e esperanças? Sou como uma nau açoitada por dois ventos contrários, que tanto mais teme, quanto mais se acha próxima do porto. Nesse turbilhão, o personagem oscila entre coragem e cautela, desejo e temor. Quando a razão hesita, o desejo avança, e sob sua égide, a vontade se impõe. Viver à mercê do impulso, como veremos, é arriscar-se a perder-se na vertigem do prazer e na inevitabilidade do arrependimento. O fluxo cego do desejo subjuga a razão, e quando a razão se cala, o presente torna-se incerto, e o futuro se dissolve como neblina. A virtude, nesse cenário, se converte em serva da fortuna. Esse embate entre forças antagônicas não vence a que orienta as ações, mas a que controla os desejos. Maquiavel, com seu olhar irônico, parece nos lembrar: é preciso coragem para agir, mas é preciso ainda mais sabedoria para desejar aquilo que verdadeiramente se deve. Nesse sentido, a verdadeira virtude não reside na simples coragem nem na sede insaciável de poder, mas na prudência silenciosa e estratégica que molda o destino, escolhendo o mal menor e agindo antes que a fortuna dite as regras da ruína. A dúvida cessou, o medo calou-se. Por um instante, só restou a chama. Tomado por uma paixão ardente e por uma ilusão que o embriagava, Calímaco foi invadido por um fervor que nublava sua razão e abafava sua consciência. Sua determinação era resoluta, guiada por uma esperança que não calculava consequências. Em jogos onde a fortuna sopra em direções incertas, até os desejos mais intensos precisam de aliados ocultos. É então que surge Ligúrio, mestre da dissimulação que sobrevive oferecendo soluções dispendiosas para problemas que ele mesmo ajuda a criar. Seu maior talento, no entanto, não é convencer, mas detectar com precisão as frestas da ganância alheia e explorá-las a seu favor. Da combinação entre a astúcia e a obsessão, nasce um plano engenhoso, um teatro de ilusão. A ideia era simples e audaciosa: convencer Messer Nícia e Lucrécia de que um elixir feito com raiz de mandrágora, planta mítica que, segundo a lenda, grita ao ser arrancada da terra, teria o poder de restaurar a fertilidade em mulheres estéreis. Mas havia um detalhe sinistro: o primeiro homem que se deitasse com a mulher que ingerisse a poção morreria. A solução? Messer Nícia deveria delegar esse risco a outro, infeliz qualquer. A sugestão, envolta em uma aura de veredito divino,
enraiza-se na mente do jurista como uma verdade revelada. Movido mais pelo medo da morte do que pelo ciúme, Nícia aceita transferir o perigo. E o escolhido, claro, será Calímaco, disfarçado de mendigo, prestes a tornar-se o sacrifício necessário. Resta mover a peça mais difícil do tabuleiro, a consciência de Lucrécia. Devota, habituada a confissões semanais, ela acredita na ordem metafísica que pune as falhas do corpo com os tormentos da alma. Para atravessar essa muralha invisível, Calímaco e Ligúrio recorrem a Frei Timóteo, um frade de voz macia cuja reputação oscila entre a santidade e a esperteza. Há quem diga que Maquiavel se inspirou em figuras reais, clérigos florentinos que frequentavam os salões de poder, negociando indulgências com uma mão estendida para Deus e a outra para moedas dos homens. Ligúrio aproxima-se com cautela, lançando uma primeira isca moral. Sonda se o frade aceitaria pequenas distorções éticas em troca de vantagens materiais. Ao perceber que Timóteo não se escandaliza, mas pondera, entende que pode ir mais fundo. Propõe-lhe o plano de persuadir Lucrécia a se deitar com o estranho, contornando as amarras da fé e da moral. A promessa de ganhos financeiros sela o pacto silencioso. Frei Timóteo, ao perceber que tanto Messer Nícia quanto Calímaco são ricos, vislumbra a oportunidade perfeita, lucrar de ambos os lados. E como todos desejam manter o segredo da mandrágora, sua reputação permanece intocada, protegida sob o manto cúmplice do silêncio. Aqui, Maquiavel nos oferece uma lição terrível, mas realista. Quando se trama uma ação socialmente reprovável, o sucesso não depende apenas da astúcia individual, mas da formação de um pacto tácito de cumplicidade entre todos os envolvidos. Esse acordo invisível dissolve as culpas individuais. Um instigador mantém as mãos limpas, o executor age sem remorso. O cúmplice se convence de que não poderia agir de outra forma. Assim, mesmo conscientes da ilegitimidade do ato, todos se veem, ou fingem se ver, como inocentes. Mas nem tudo está sob o controle dos manipuladores. Maquiavel observa que os homens obedecem tanto às necessidades presentes que quem engana sempre encontrará alguém disposto a ceder à mentira. Contudo, Calímaco representa um caso singular. Ao recorrer à manipulação para satisfazer um desejo momentâneo, demonstra disposição para enganar, ao mesmo tempo em que se expõe ao risco de ser enganado. Maquiavel adverte ainda que a forma como se conquista o poder condiciona o modo como se governa. Quem chega pelas armas dependerá da força para se manter. Quem conspira terá que conviver para sempre com conspiradores e viver sob o temor de ser traído por aqueles a quem se aliou. Essa é a raiz da angústia que se insinua na alma de Calímaco, antes mesmo do sucesso do plano. Nas palavras do próprio personagem, quanto mais cresceu minha esperança, tanto mais aumentou meu medo. Coitado de mim, será possível que deva viver em tamanha aflição, atribulado por esses temores e esperanças? Em outras palavras, para Maquiavel, ao contrário das simplificações amplamente difundidas, não são os fins que justificam os meios, são os meios que desnudam os fins. Frequentemente, é no caminho traçado e não apenas no destino alcançado que se revela a verdadeira natureza das intenções e dos objetivos. Nesse sentido, ao arquitetar uma armadilha, Calímaco precisa confiar em armadilhas. Ao buscar aliados entre os moralmente dúbios, ele próprio se torna cúmplice e devedor desses homens, transformando-se num prisioneiro de uma rede invisível de interesses e manipulações, da qual não consegue controlar todos os fios. Se no início era apenas uma peça secundária, Frei Timóteo agora joga com as cartas na mão. Ao adaptar o discurso à conveniência de todos, ele transforma a confissão em chantagem e bênção em moeda de troca. Sua estratégia o prende em uma teia de responsabilidades e consequências que se desviam de suas intenções iniciais, revelando a complexidade e os perigos de agir alinhado às sombras do próprio jogo que pretende manipular.
Antes da entrada de Lucrécia, sozinho no palco, Frei Timóteo deixa cair a máscara. É verdade que eu caí na esparrela, mas esse logro me traz vantagens. Messer Nícia e Calímaco são ricos, e de cada um deles, por diferentes razões, poderei tirar bom proveito. O frade, que parecia ser apenas uma peça no tabuleiro, é também um exímio jogador. Em suma, com a entrada de Frei Timóteo, a trama adensa-se. Interesses cruzados exigirão não apenas astúcia, mas uma atuação milimetricamente calculada, onde qualquer hesitação pode ser fatal. Nesse tabuleiro, ninguém é verdadeiramente inocente. Apenas há aqueles mais ou menos habilidosos na arte de manipular, ou de serem manipulados. Os primeiros a sucumbir serão aqueles incapazes de decifrar as sutilezas e ambiguidades escondidas em cada sorriso de aprovação e consentimento. No fim da cena, Maquiavel sorri discretamente por trás da cortina, revelando as engrenagens invisíveis de um jogo carregado de desejos, dissimulações e poder. Nesse cenário, o verdadeiro risco não reside no erro, mas no castigo que dele decorre. Com Frei Timóteo agora totalmente envolvido na trama, restava-lhe o movimento mais delicado e arriscado desse jogo de xadrez moral: convencer Lucrécia, a peça mais importante e a mais difícil de ser movida. A tarefa era tudo menos simples. Era preciso desconstruir uma consciência moldada por anos de fé, tradição e princípios morais, que guiavam uma mulher habituada a decidir sempre sob a luz da virtude. Quando Lucrécia demonstra choque e repulsa diante da proposta, Frei Timóteo entra em cena com uma astúcia habilmente calibrada. Seu discurso, ao mesmo tempo envolvente e reconfortante, revela-se perigosamente eficaz. Há muitas coisas que à distância parecem terríveis, inadmissíveis ou estranhas, mas quando nos aproximamos delas, revelam-se humanas e aceitáveis. O frade destaca que, muitas vezes, os temores superam os males reais e que, diante de um bem certo, a maternidade tão almejada, e de um mal apenas hipotético, a possível morte de um estranho, a decisão prudente seria escolher aquilo que é seguro e garantido. Essa lógica caprichosa, que transmuta o pecado em sacrifício e o desejo em devoção, começa a corroer as defesas morais de Lucrécia. Ela se vê, pela primeira vez, dividida entre a fidelidade a Deus e a ânsia por um filho. Nesse momento, a filosofia da enganação se transforma em teologia do engodo. Frei Timóteo sela a brecha entre dogma e exceção, evocando o exemplo bíblico das filhas de Ló. Quanto ao pecado, minha filha, é uma léria. A vontade é quem peca, não o corpo. E vosso propósito é santo: gerar vida, preencher um vazio no paraíso e alegrar o coração de vosso marido. Lembrai-vos das filhas de Ló, que por uma intenção pura e nobre, não pecaram. Segundo o relato bíblico, as filhas de Ló, acreditando serem as últimas sobreviventes do mundo, após a destruição de Sodoma, uniram-se ao próprio pai para preservar a humanidade. Não se trata apenas de retórica, trata-se da arte de moldar percepções. Maquiavel ensina que governar é, acima de tudo, convencer e fazer acreditar. Essa lógica não rege apenas o poder dos tronos, mas também o domínio sobre os corpos e as consciências, que muitas vezes se dobram à narrativa externa sem perceber. Assim, o exercício do poder revela-se na capacidade de forjar realidades que sustentam a autoridade, frequentemente à custa da autonomia interior. Lucrécia, que até então avaliava o pecado em termos absolutos, começa a enxergar variáveis. Se Deus perdoou ações aberrantes, quando a intenção era boa, por que não perdoaria mais uma? A dúvida rompe o tecido da resistência. Lucrécia é finalmente vencida, não apenas pela lógica, mas pela astúcia com que a lógica foi moldada para abraçar seus próprios desejos. Frei Timóteo, com sua voz suave e raciocínio preciso, veste a transgressão com o manto do bem comum. Nesse ponto, resta apenas a pergunta que jamais será respondida: o que afinal verdadeiramente convenceu Lucrécia? A lógica ou o desejo? Ou melhor, a lógica do desejo que condena ou o desejo de uma lógica que a absolvesse?
Na ausência de respostas, Maquiavel encerra o ato celebrando as virtudes do engano. O único veneno capaz de transformar a amargura em doçura, culpa em consolo, pecado em providência. Tão suave é o engano levado ao fim tão almejado e caro, que bane a alheia angústia e doce faz todo o sabor amargo. Ó remédio alto e raro, que o bom caminho aponta à alma errante. Com teu grande valor, tornando outra infeliz, brindas o amor e vences, só com teus conselhos santos, pedras, veneno e encantos. Dessa ambiguidade nasce a sutil arte do engano, não apenas do outro, mas, sobretudo, de si mesmo. A noite cai sobre Florença. O palacete repousa sob a vigília de uma lua pálida, enquanto velas silenciosas tingem de ouro as cortinas de veludo dos aposentos principais. Messer Nícia, exultante pela iminente chegada de um herdeiro, brinda a própria astúcia com vinho temperado. Pouco depois, adormece em êxtase, sem imaginar a peça que o destino, ou algo parecido, lhe preparou. Calímaco, trajando andrajos cuidadosamente rasgados, caminha em direção ao quarto de Lucrécia. Seus passos são pesados, não pela hesitação, mas pela tensão entre o desejo consumado e o medo do julgamento divino. Lucrécia o espera sentada à beira do leito. Sua respiração flutua entre o tremor da transgressão e o alívio de quem já barganhou com a culpa. O diálogo que se desenrola ali é sussurrado, mais sugestivo do que explicativo. Ele agradece ao destino, ela invoca o céu, não como testemunha da traição, mas como selo de uma nova ordem. A consumação não é narrada por Maquiavel, mas seu subtexto é o de uma liturgia às avessas, um pecado vestido de sacramento. No dia seguinte, Calímaco encontra-se com Ligúrio e revela que no momento do ato resolveu contar tudo a Lucrécia. Quis que ela compreendesse não apenas sua paixão, mas a engenhosidade do plano, e o quanto poderiam viver felizes sem escândalos graças à ingenuidade do marido. Ciente da manipulação em toda a sua extensão, Lucrécia responde com uma lucidez que surpreende. Já que a tua astúcia, a tolice do meu marido, a ingenuidade de minha mãe e a maldade do meu confessor me levaram a fazer aquilo que, sozinha, nunca faria, quero julgar que tudo provenha de uma disposição do céu que assim determinasse, e não me sinto suficiente para recusar o que o céu quer que eu aceite. Portanto, eu te tomo por senhor, patrono e guia, é meu pai, meu defensor, e quero que sejas todo o meu bem. E aquilo que meu marido quis por uma noite, entendo que o tenha sempre. Procurarás, por isso, tornar-te seu compadre, virás esta manhã à igreja e dali depois almoçar conosco. Dependerá de ti frequentares a nossa casa a teu talante e poderemos estar juntos a todas as horas e sem suspeitas. Agora, envolta em manto escarlate, símbolo de poder e sangue nobre, Lucrécia aceita a nova condição. Não mais apenas cúmplice ou vítima, mas alguém que compreende o jogo e decide jogá-lo de acordo com as próprias regras. Ela já não é apenas uma peça no tabuleiro. É coprotagonista de uma farsa onde todos, à sua maneira, enganam e são enganados, muitas vezes a si próprio. Essa postura ambígua permite-lhe libertar-se, em parte, do peso da autoimagem de mulher virtuosa que sempre cultivou com zelo e que, por isso mesmo, sempre a aprisionou. Ao abraçar as ilusões que criou para se adaptar às aparências da vida social, Lucrécia se vê tragada por elas. O que antes era encenação, com o tempo tornara-se autorrepresentação. Nessas horas, a ficção se mescla com a realidade, devorando o indivíduo lentamente por dentro, restando-o, como alívio derradeiro, refugiar-se no auto-engano.
Com a trama encerrada, é hora dos ajustes finais e da redefinição dos papéis. O dia nasce com outra disposição. O palco da astúcia cede lugar a um arranjo tácito em que cada personagem reinterpreta a experiência que viveu à luz das próprias necessidades. Calímaco conquista mais do que seu objetivo. Ganha parceira astuta, uma aliada poderosa que entende o jogo e o joga do seu lado. O único problema é até quando? Mais tarde confessaria. A patetice de Messernícia induz-me a esperar. A prudência e a dureza de Lucrécia me fazem temer. Ai de mim que não encontro paz em parte alguma. Ligúrio, sorridente, celebra o êxito da trama enquanto calcula os lucros vindouros. Frei Timóteo, colocando-se na posição de vítima, consola-se com a ideia de que não foi o mentor do plano, apenas instrumento. Messernícia acorda tomado pelo orgulho de ter ludibriado a morte e pela expectativa de engravidar a esposa. Quando de fato despertar, nada fará. O peso da verdade o manterá agarrado à leveza do engano. Dessa forma, a ordem se mantém. O jogo de aparências é restaurado e tudo termina bem. Ou pelo menos como todos passaram a acreditar que deveria terminar. Na comédia de Maquiavel, o riso não redime, apenas revela. O palco fecha-se, mas a farsa continua. Dessa vez, fora da cena, nos salões da vida cotidiana. Os cidadãos, uma vez corrompidos, não mais desejam a liberdade, exigem apenas a segurança de sua servidão. Nicolau Maquiavel, História de Florença, livro 1.